Agora nós vamos falar de mutualismo. A interação de mutualismo é aquela que é benéfica para ambos. A gente conhece várias, o exemplo mais comum é da abelha com as flores, que elas consomem recurso e realizam a polinização, mas nós temos diversas outras, em que uma espécie defende a outra para conseguir abrigo, em que uma espécie utiliza a outra para captar alguns recursos, então há um ganha-ganha ali, né, entre a interação daquelas duas espécies. Lembrando que esse tipo de interação ele não é pensado, ele aconteceu, houve uma troca de bens ou seus serviços, com isso gerou novas capacidades de uma das espécies. Uma espécie ela teve uma habilidade, uma capacidade adicional quando ela interage com a outra e aquilo se torna benéfico. E às vezes se torna muito íntimo, como é o exemplo da simbiose. E aí eles interagem de forma a conseguirem um benefício mútuo. Mas esse benefício não é muito equilibrado, não. Geralmente uma espécie ela ganha muito mais do que a outra. Às vezes uma espécie trabalha muito mais do que a outra para ter o benefício. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. O que seria então simbiose? Simbiose é um tipo de mutualismo. Mutualismo e simbiose não são coisas diferentes. A simbiose é um tipo de mutualismo. O simbiose é uma associação física fechada entre as espécies. Geralmente ela é obrigatória. É uma interação muito forte. Geralmente obrigatória. Houve uma associação tão forte, evolutivamente falando, você retirar uma espécie, a outra não consegue sobreviver sozinha. Graficamente, para a gente entender, nós temos aqui o tempo e o número de indivíduos. Se eu coloco duas espécies no mesmo ambiente, como eu fiz lá na competição, não cai o crescimento das espécies. Isso quer dizer o quê? Que ambas estão se beneficiando. E ambas beneficiando-se é uma relação de mutualismo. Não há uma queda no crescimento. Agora, essas aqui são compartilhando o habitat, ou seja, elas estão compartilhando os mesmos recursos. Ambas estão crescendo, ambas estão se dando bem, provavelmente mutualística. Agora, se a gente pegasse essas mesmas espécies e colocar em ambientes diferentes, nós vamos confirmar se isso aqui é mutualismo ou não. Por quê? Sozinhas elas não conseguem sobreviver, ou se sobrevivem uma taxa de crescimento muito baixa. Para a gente saber se é uma relação mutualística, além de espécies compartilhando o habitat continuarem crescendo, nós temos que isolá-las e ver se isso vai afetar o crescimento. Porque se duas espécies estão crescendo no ambiente em que elas estão compartilhando, não necessariamente uma depende da outra. Pode ser que uma tenha um nicho tão diferente da outra que as duas convivem numa boa. Ou elas estão particionando o nicho, e aí se elas particionam o nicho, beleza, elas conseguem conviver numa boa, conseguem crescer. Aqui um outro gráfico que apresenta as espécies em ambientes separados, então elas não chegam a se extinguir, mas elas têm uma baixa taxa de crescimento. Quando elas ocupam o mesmo ambiente, a gente tem uma alta taxa de crescimento. Por que estabiliza aqui, gente? Porque atinge a capacidade de suporte do ambiente, ou seja, o tanto que aquele ambiente é capaz de suportar de número de indivíduos baseado na quantidade de recursos que tem. Então, às vezes, um recurso é limitado, mas talvez seja o espaço, não necessariamente o alimento, às vezes é o espaço. E o mutualismo dos mais conhecidos é o do intestino de vertebrado. Lembrando que não só bactérias, mas nós temos também protozoários e fungos. É uma relação bem íntima, principalmente de bactérias. O que eles recebem? Esses micróbios recebem substratos para o crescimento, recebem alimento. Além disso, eles têm umas condições ótimas de habitat, pH e temperatura e condições anaeróbicas adequadas. E o que os hospedeiros ganham? A digestão da celulose, que é a principal fonte alimentar, que provém do principal recurso alimentar. Mas nós temos relações mutualísticas um pouco mais elaboradas, como, por exemplo, as formigas e as acácias. A acácia é uma espécie de árvore. Essas formigas utilizam diversos tipos de recursos dessas acácias. Elas utilizam os espinhos, que são ocos, como abrigo, utilizam algumas partes da planta como alimento, proteína, e os nectários elas utilizam também como alimento. E o que as acácias recebem? Proteção contra competidores e contra herbívoros. Como que seria essa proteção contra competidoras? A formiga, as espécies que estão no entorno das acácias, elas eliminam. Então, as espécies que já começaram a crescer, começaram a germinar, ela vai lá e elimina para que não haja competição entre as duas espécies. E contra herbívoros, se algum herbívoro
começa a consumir a árvore, as formigas vão lá e atacam. Então, é uma relação muito bem conhecida, muito agressiva, tá? Essas formigas são bastante agressivas e por isso são bem estudadas. E a gente percebe aqui no gráfico que a média do aumento do crescimento com formigas ela é positiva e muito alta. E sem formigas, praticamente a espécie não sobrevive devido ao ataque dos herbívoros. Então a gente tem que lembrar que a proteção das acácias são as formigas. Não é toda acácia que tem formiga, não é toda espécie de acácia que tem formiga, e não é toda formiga que consegue fazer, são espécies específicas que realizam esse tipo de mutualismo. Nós temos entre formigas e alguns afídeos o que a gente chama de criação de rebanho, ou seja, as formigas elas utilizam os pulgões para pegar as secreções ricas em açúcar que os afídeos têm em excesso. Então ela não mata os afídeos, ela não prejudica os afídeos, ela consome só o que os afídeos iam excretar, aquela substância açucarada que o afídeo ia excretar, e ela protege esses afídeos. Eu protejo como se a formiga tivesse um rebanho e vivesse de leite. Na verdade, que o leite são substâncias ricas em açúcar. Então ela vai lá e protege esses afídeos contra potenciais predadores, e os afídeos consomem a planta numa boa enquanto isso, e ela vai se alimentando também dessas substâncias. A relação mutualística nem sempre ela é uma relação perfeita. Então não quer dizer que com a formiga ninguém vai morrer. Ela reduz a taxa de predação, mas ela não consegue evitar o ataque de muitos predadores. Então a taxa de sobrevivência, que se a gente colocar num gráfico, com a formiga, ela vai ser menor do que sem a formiga. Mas pulgões têm diversos outros tipos de predadores e a formiga não consegue evitar todos esses tipos de predação. Então, duas interações bem menos conhecidas é o amensalismo e o comensalismo. Uma espécie, um indivíduo perde, para o outro é indiferente. E para o comensalismo, uma ganha, mas para o outro é indiferente. Então, aqui nós temos duas espécies de bactérias. Essa espécie ela produz um metabólito para prejudicar o outro, justamente ela prejudica o outro, ela não ganha nada com isso, mas qual que é a vantagem? Nenhuma, não existe vantagem, só existe desvantagem para essa aqui. Para essa aqui não existe vantagem. Como eu falei, não existe um acordo entre as espécies para realização de alguma interação. É algo que acontece ao acaso e por isso a gente tem esse tipo de relação. O comensalismo, um dos maiores exemplos é o caranguejo ermitão, que ele usa a carapaça de outro organismo. Mas o que esse outro organismo perde? Nada, ele não mata o outro organismo para usar a carapaça. A carapaça já estava lá, já estava disponível, o outro organismo já morreu, então ele só vai utilizar como ambiente. É o exemplo da orquídea. A orquídea se beneficia através do suporte da árvore, mas ela não retira da árvore nenhum tipo de nutriente. Então, para a árvore é indiferente. Tem muita gente que acha que só o fato de ter uma planta no tronco de outra já é uma relação negativa para a planta, mas não é. Algumas espécies, sim, como ervas de passarinho, chegam a matar outras as árvores, mas no caso das orquídeas não. Graficamente, que a espécie A em vermelho, a espécie B em verde. Com o passar do tempo, uma espécie cresce, se a gente coloca as duas no mesmo habitat, para outra, tanto faz como tanto fez. Em ambientes separados, hábitos diferentes. Essa espécie aqui continua do mesmo jeito, espécie A, mas a espécie B tem uma queda no crescimento e por isso a gente associa ao comensalismo.